A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo. Meus irmãos. Mas eu creio também que esse seja o último. Eu creio, né? Que esse seja o último vídeo. Porque, meus irmãos, não é fácil você gravar um vídeo com 3 dias, aí tem lá 22 visualização, nenhum like e nenhum comentário. Que a gente fica aqui ansioso para ler, né, os comentários dos irmãos. Mas nem comentário tem. Então não é fácil. As pessoas, meus irmãos, eu creio que elas não gostam dos meus vídeos, me detestam. Só pode ser isso, que não é possível. E as pessoas, elas têm mais facilidade de ir atrás das coisas erradas do que das coisas certas. Eu gravei uns vídeos aí falando que o anticristo era Nabucodonosor, que a Babilônia que a mulher era a Babilônia. Mas eu vim aqui e me retratei. Não é? Agora, meus irmãos, as pessoas têm mais facilidade de ir das coisas erradas do que das coisas certas. O ser humano, ele é assim. Ele tem mais facilidade de ir atrás das coisas erradas do que das coisas certas. E, meus irmãos, a gente tem aí como exemplo na plataforma do YouTube uma pessoa que soltou um vídeo aí dizendo que as 7 cartas do Apocalipse ali não são aqueles anjos ali, não são pastores, são anjos mesmo, né? Veja, meus irmãos, que coisa, né? Mas você vai no canal dessa pessoa, e veja quantos vídeos ela gravou, e veja quantos inscritos essa pessoa tem. Vai lá e veja pra você ver como que as pessoas preferem mais as coisas erradas do que as coisas certas. A gente vê em uma das cartas o Senhor dizendo: eu tenho contra ti que tolera a Jezabel. Imagina só, meus irmãos, se fosse o anjo que tivesse cometido esse erro. O que é que Deus ia fazer com esse anjo, hein? Os anjos, meus irmãos, não podem errar. Aí essa pessoa vem dizer: não, as 7 cartas não são para pastores, são para anjos. Veja, meus irmãos, como o pessoal gosta, o ser humano gosta das coisas erradas. Como eles têm mais facilidade, né, de ir atrás das coisas erradas do que das certas. E, meus irmãos, eu gravei o último vídeo aí. Foi um último vídeo aí onde eu não vou abrir mão desse vídeo e desse que eu vou soltar agora também. Porque, meus irmãos, esse fosse que mais me convenceram, né? E eu tive assim também uma confirmação de Deus de que eu tô certo nesses 2 vídeos que eu soltei e que vou soltar também agora. Meus irmãos, esse vídeo aí que eu soltei, que foi uns 3 dias aí atrás. Eu soltei esse vídeo à tarde, e quando foi à noite, eu tive um sonho, e foi um sonho de Deus, que eu perdi uma carteira cheia de dinheiro. Cheia de dinheiro, meus irmãos, e eu procurando essa carteira, procurando. E as pessoas passando por cima dessa carteira
e não vi essa carteira cheia de dinheiro. E aí quando pensa que eu não ouvi essa carteira, eu dava um pulo assim em cima e pegava essa carteira. E aí a voz vinha aqui na minha mente. A voz dizia assim, meus irmãos: eu guardo, eu dou livramento, eu tenho livramento para quem guarda a minha palavra. Eu dou livramento para quem guarda a minha palavra. Então eu vi que ali foi uma confirmação desse vídeo que eu tinha soltado e que vou soltar o outro aqui. Então eu achava assim que as pessoas elas iam procurar para saber quem era o último, o oitavo, né, rei, que é o anticristo. Pensava que as pessoas iam me dar resposta aqui, ia fazer comentário, mas nada disso, meus irmãos. Nada disso. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força e por violência. Isso não quer dizer que alguém tem que pegar uma arma e sair por aí matando alguém. Não, não é nada disso. Por força e por violência, meus irmãos, é um esforço dentro das coisas de Deus, dentro daquilo que agrada a Deus. Força e violência é quando a gente faz lança assim um desafio, né? Que a pessoa vai em cima, se interessa de não, eu vou dar resposta. O reino de Deus tomado à força quer dizer isso. Mas veja como é que está hoje o povo de Deus. A gente está se matando para trazer um resultado positivo para as pessoas e elas não estão nem aí. A facilidade de ir atrás das coisas erradas é muito grande. A gente vê nas redes sociais templos lotados de pessoas que chega a estar que nem formiga preta, né? Mas aí você vai ver o líder pregar, você só vê ele pregar o quê? Pregar nada, né? Somente lendo um salmo. Só é o livro que prega, só os salmos, como quem quer passar pro povo, que ele está no mesmo sofrimento de Davi, para o povo jogar dinheiro nas suas mãos, né? Deve ser isso. Só pode ser isso, porque não é possível. Que não se vê pregar a doutrina de Jesus Cristo. Não se vê pregar o ensinamento de Cristo. É somente o salmo, mas quando você vai lá, você vê nas redes sociais, os templos estão lotados de pessoas. Então veja, e as pessoas elas têm mais facilidade de ir atrás das coisas erradas do que das coisas certas, né? Mas eu trouxe aqui, meus irmãos, o último estudo, o último estudo, né? Comparando com aquele outro lá que eu soltei há uns 3 dias atrás, aonde o anjo está ali falando com João, quando o João foi para a ilha de Pátimo, né? Que o anjo apareceu ali para João e começou a falar. Meus irmãos, dos 5 reis que tinha caído, e de um que estava no poder, do outro que estava para vir, e do oitavo que era a besta, que todos nós sabemos que é o anticristo, né? E ele falou dos 5 reis que caíram. Muitos estudiosos, meus irmãos, eles começam a dizer que os 5 reis que caiu, meus irmãos, eles começam a falar que um é o Egito, que outro é a Síria, que outro é a Babilônia,
que outro é não sei quem mais. Mas, meus irmãos, não creio nisso. Eu não creio porque o anjo ali, ele fala do sexto rei que estava ali, né? Que estava no poder, o sexto rei que estava em Roma, né? E ele, meus irmãos, começa a falar ali por ordem. Ele diz, um está no poder e o outro está para vir. Então, veja que o anjo fala ali por ordem. Então eu creio, meus irmãos, que o anjo falou ali de uma só coisa. O pacote ali foi completo, né? O pacote ali foi completo, meus irmãos. O anjo ali está falando da mulher que é Roma. O anjo ali está falando dos reis que reinaram em Roma. Eu creio assim, que é o pacote completo, né? Então, meus irmãos, eu trouxe aqui os números deles, já que ninguém se manifestou, ninguém, meus irmãos, comentou nada, que a gente fica ansioso para ler comentário, né? As pessoas não falaram nada. Então eu trouxe aqui a lista. A lista dos reis, que eu creio que o anjo estava falando dos reis que reinaram ali em Roma, né? Meus irmãos, o primeiro aqui é Nero. O segundo é Galba, nome estranho, né? O terceiro é o... meus irmãos. O terceiro é Otão. Olha que nome estranho, né? O quarto, Vitélio. O quinto, Vespasiano. É o quinto ou é o quarto? É o quarto, né? O quinto, Tito. O sexto, Domiciano. E o sétimo que estava para vir, que o anjo falou, um está no poder e o outro está para vir. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Quem é esse? Esse é o meus irmãos, o Nerva. É cada nome, né? Então, meus irmãos, tá aí a lista que eu creio, né? Tá aí a lista dos reis que reinaram ali na Babilônia. E que o anjo estava falando. Caiu 5. Um está no poder. O outro está para vir. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E o oitavo é a besta que sobe do abismo. Então, meus irmãos, o oitavo rei aqui, que é o anticristo, é Nero. Caiu aqui em Nero, meus irmãos. No estudo aqui, caiu Nero. É ele o anticristo que está para vir. Está no abismo. A Bíblia diz que ele está no abismo. E ele já reinou, está no abismo, mas vai voltar a reinar. É isso que diz as escrituras, meus irmãos. É Nero. Agora esse rei aqui, ele era bem bonzinho, né? Ele era bem bonzinho, esse rei aqui, meus irmãos. Esse rei aqui, ele matou a sua própria esposa. Diz as histórias, né? Que ele matou a sua própria esposa. Ele, meus irmãos, foi quem matou o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Diz essa história, né? Pedro foi quem pediu para morrer assim, porque ele disse que não era digno de morrer que nem Jesus. Foi esse rei também, meus irmãos, que arrancou a cabeça do apóstolo Paulo com a espada. Foi esse também, meus irmãos, que fundou o... Como é que é o nome?
Eita, meus irmãos, me deu um branco agora, viu? De vez em quando me acontece isso. E meus irmãos, ali na arena, as pessoas eram jogadas ali e as despedaçadas pelos leões, tudo através desse rei. Então o anticristo quer dizer isso. O anticristo é você se levantar contra Cristo, se levantar contra aqueles que aceitaram a Cristo, né? Estava enganado dizendo que era Babilônia, mas a Babilônia, quando o anjo estava falando com João, a Babilônia já tinha caído o seu império, né? Não estava mais matando cristão e nem vai matar, né? Agora, por que Deus chama Roma de Babilônia? Deus chama Roma de Babilônia porque, meus irmãos, era uma cidade também que reinava sobre os reis da terra. Foi a primeira, né? E aí, quando caiu o seu império, aí veio a Roma. Roma assumiu o lugar. E aí é por isso que a Escritura diz que ela é a cidade que reina sobre os reis da terra. Ela ficou no lugar de Roma, né? No lugar de Roma não, no lugar da Babilônia. Essa é a explicação, né? Essa é a explicação, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando a gente lê sobre esses 8 reis que reinou ali, o anticristo é o Nero, né? É o primeiro. Aí é o primeiro. É o Nero, né? O Nero, o anticristo. Mas eu creio nisso. Agora, muitos estudiosos por aí dizem que não, que as 5 cabeças é tal nação, é tal país, é tal país. Eu não creio nisso. Eu creio que o pacote aqui está completo, né? Então, meus irmãos, fica aí mais este vídeo para a vossa meditação. Eu creio, meus irmãos, que seja o último vídeo, né? Creio que seja o último vídeo, porque as pessoas, não sei o que está acontecendo, parece que elas estão machucadas com alguma coisa. Parece que elas já estão abusadas desses assuntos. Porque cada um quer falar uma coisa, né? Mas eu tive a confirmação de Deus. Deus confirmou para mim que o anticristo é esse rei mesmo, meus irmãos. É Nero. Daqui eu não vou mais voltar atrás não. Voltei atrás naqueles outros vídeos, né? E podia ser o Nabucodonosor, né? Desde que a Babilônia viesse a se erguer, né? Podia ser que fosse, mas a Babilônia não vai se erguer mais, não é? Que nem eu já falei no outro vídeo. Então, meus irmãos, está aí para a vossa meditação. Já que ninguém não quis estudar sobre os 5 reis, né, até o 8º, aí eu estudei, trouxe aqui a resposta para vocês e que assim Deus os abençoe.